Bom, a gente continua falando sobre o ano eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro reuniu pessoas ontem em um evento do PL em Brasília e no discurso ele afirmou que a disputa política no país não é da esquerda contra a direita, mas do bem contra o mal. E para falar sobre as eleições esse ano, está conosco, gentilmente nos atendendo mais uma vez, o senador pelo PL do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. Tudo bem, senador? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco nesta edição do Jornal da Manhã. Bom, algumas reações já de ontem para hoje sobre esse discurso, dizendo que a política deve ser um jogo de ideias, não talvez um jogo de retórica. O senhor acha que esse vai ser o tom da campanha a partir de agora? Bem-vindo mais uma vez, senador. Bom dia, Adriana, Cristina, Amanda, Thiago e Ricardo. Um grande prazer estar com vocês mais uma vez aqui nessa manhã. Olha, o presidente Bolsonaro tem um valor que nenhum outro concorrente dele tem, que é falar a verdade. Então, acho que o eleitor enxerga esse valor em qualquer candidato e, por mais que não concorde com um detalhe ou outro dos 100% que Bolsonaro fala, ele acredita que o Bolsonaro não está mentindo para ele, como outros concorrentes podem vir a fazer. E a síntese do evento de ontem, que foi um evento muito bonito, essa verdadeiramente uma festa da democracia, apesar da retórica, aí sim, do discurso, da narrativa dos nossos adversários, é que eles estão defendendo a democracia. Não sei em que momento a democracia esteve em risco, em que momento a democracia está em risco, se mais uma vez nós presenciamos, testemunhamos uma grande festa do povo, com pessoas vindo de todos os lugares do Brasil para prestar esse apoio pessoalmente ao presidente Bolsonaro no momento ali de um ato de filiação do partido que trouxe pessoas importantes para o seu quadro, como a Tereza Cristina, o Rogério Marinho, o próprio João Roma. Nós tínhamos ali centenas de políticos naquele palanque e o mais importante que era o povo. Então, o discurso, a narrativa que vem sendo usada contra nós, inclusive antes ainda da eleição de 2018, nós já sabemos o que vem pela frente, já sabemos como reagir e já temos o remédio para que a população não caia nesse golpe, esse golpe de tentar enganá-los mais uma vez com acusações levianas e criminosas e mentirosas contra Bolsonaro. Cristina Grêmio. Bom dia, senador. Eu queria justamente uma opinião sua acerca dessa análise que vem sendo feita de que lançamento de pré-campanha do presidente Bolsonaro à reeleição não pode, mas de Moro poderia. Ninguém criticou quando o partido Podemos fez todo aquele evento, todo aquele estardalhaço 2 semanas antes, já anunciando, toda a imprensa cobrindo, e aí no dia cobriu também, e posteriormente continuaram falando daquilo como se fosse um grande evento político e não um ato de pré-campanha, quando era a mesma situação, um lançamento de candidatura. E a gente viu isso acontecer com outros também, o próprio João Dória, do PSDB. Então, como é que você vê esses 2 pesos e 2 medidas na análise política? Olha, Cristina, você toca num ponto muito sensível, porque, como é que eu vou falar? A gente sabe que existe gente no TSE que parece que dorme e acorda pensando em Bolsonaro. E óbvio que tudo isso a gente leva em consideração na hora de fazer um grande evento como esse, porque a gente sabe que o que vale para um pode não valer para a gente. Então, buscamos aqui, obviamente, sempre estar dentro do que nós entendemos ali, de não estar desrespeitando de forma alguma a legislação eleitoral. Tudo que o Bolsonaro quer é uma eleição tranquila, uma eleição transparente, uma eleição segura. E acredito que é isso que o TSE também quer. Então não há por que ficar esse jogo de versões de um contra o outro, porque o que nós estamos pedindo é o que nós estamos ouvindo nas ruas. Se o voto impresso não foi possível porque o Congresso não aprovou, era o que a população queria. Se tem ali cerca de 20% da população, segundo pesquisas oficiais, que eu sou bastante cético em relação a elas, mas se tem 20% oficialmente da população que não confia 100% nas urnas, é preciso que o TSE tome medidas para que isso não aconteça, como já tem tomado, inclusive, já vi algumas publicadas, inclusive em Diário Oficial, que vem a trazer, sim, segurança jurídica às eleições e, no meu ponto de vista, pelo menos, dificulta as possibilidades de manipulações nos resultados. Então, é uma preocupação grande, Cristina, porque a gente fez o evento de ontem, por exemplo, muito preocupado com isso. Teve um momento lá que alguém na plateia gritou o nome de um candidato, o presidente Bolsonaro, e imediatamente falou que aquilo não era um evento eleitoral, era um evento de filiação partidária. Então, a gente está bem consciente disso, de boa fé, sempre abrindo as portas para que o TSE possa participar de qualquer evento que nós
viemos a fazer e, enfim, sem nada a esconder de ninguém. Mas é uma preocupação, sim, um cuidado a mais que nós tomamos, porque, né, não são poucas as medidas e as iniciativas, né, que uma ou outra pessoa aqui na cúpula do judiciário toma, né, que se aplica a Bolsonaro que não se aplica aos outros, né? O que seria normal, como a festa da democracia, o lançamento de uma pré-candidatura, só que há um hiato na legislação que pode dar margem a interpretações de que uma mobilização, um evento como esse, é uma antecipação de campanha, e isso pode vir até a caçar uma chapa de um candidato a presidente da República. Então a gente toma esse cuidado, mas ontem o evento, eu acho que não teve nenhuma aresta que pudesse ser imputado ali qualquer infringência à legislação eleitoral. Senador Flávio Bolsonaro, a gente segue a entrevista com a pergunta de Amanda Klein. Senador, bom dia. O senhor deixou a bola quicando, então eu vou me dar o direito a fazer duas rápidas perguntas. Primeiro, se o senhor não acha que o fato do PL, partido do senhor, do presidente Bolsonaro, ter entrado no TSE para pedir, para dizer que manifestações livres de artistas violam a lei eleitoral, isso não abre um precedente perigoso, até para que comícios como o de ontem, do presidente Bolsonaro, esse evento de filiação de campanha, possam também ser considerados como propaganda eleitoral antecipada? O senhor não acha aí que há uma contradição, um antagonismo entre essa decisão e o que de fato aconteceu ontem, por exemplo? E outra é que o senhor é tido como sempre dessa ala pragmática da família. E eu lembro de uma entrevista recente ao jornal o Globo em que o senhor disse que, de fato, as pesquisas internas mostravam que os ataques do presidente à vacina não pegavam bem junto à população e, de fato, o presidente mudou esse discurso. Qual será a estratégia, a tática de campanha? Porque o presidente ganhou fôlego no último Datafolha e nas pesquisas mais recentes, né? Ele teve uma leve recuperação. O que as pesquisas internas de vocês, do PL, mostram que está funcionando? Qual deve ser a estratégia implementada na campanha? Bom dia, Amanda. Olha, em primeiro lugar, não tem nenhuma contradição. Porque o que eu estou falando aqui, é nosso cuidado ao fazer o evento de ontem, como é sempre, vai ser daqui para frente, é não permitir com que as brechas que existem na legislação eleitoral, aquilo que pode ser subjetivamente interpretado contra nós, que nós possamos diminuir a possibilidade disso resultar em alguma infringência por interpretação do TSE. O que aconteceu naquele show de horrores lá, né, de um homem vestido lá e levantando bandeira do Lula, pedindo voto para o Lula, aquilo é expressamente proibido na legislação. Todo mundo sabe disso. Um artista não pode pedir voto para ninguém diretamente, não pode usar aquele palanque, né, já que há ali é um grande centro de atenções, muitas pessoas assistindo aquilo, participando daquilo, portanto pode vir a influenciar sim na cabeça do eleitor, como foi feito, né, por essa pessoa nesse show. Ele levantou a bandeira do ex-presidiário, ele pediu voto por ex-presidiário, ele xingou. Não, ele não pediu voto, senador. Ele só levantou a bandeira, ele não pediu voto. Pediu voto em Lula. Isso é expressamente proibido na legislação. Quem não concorda com isso tem que mudar a lei. A minha preocupação é com a interpretação daquilo que não está muito claro na legislação. É bem diferente daquilo que a gente sabe que é proibido e que aquilo é proibido. Eu achei até que a sanção que foi aplicada foi pouco, porque é um convite para que novas manifestações ilegais e que influenciam na eleição e que atacam a legislação eleitoral venham a acontecer. Então, é muito diferente uma coisa da outra. Ontem havia vários artistas querendo participar desse evento de filiação do PL, artistas sertanejos, artistas gospel, e que nós agradecemos o convite e pedimos para que não acontecesse, porque a gente não sabe, né, se com a gente o peso vai ser igual ao que é usado com outros. Então, respondendo a sua primeira pergunta. Respondendo a sua segunda pergunta sobre pragmatismo, eu penso sim, eu tenho uma cabeça muito prática com relação às coisas. Óbvio que tem um limite ali, que o próprio presidente Bolsonaro riscou uma linha no chão quando veio a Brasília, né, quando assumiu o mandato, para fazer diferente do que acontecia no passado. Né, a gente tem pesquisas internas que mostram que essa campanha maciça de distorcer o que o presidente fala, de não comunicar a verdade e aquilo de bom que o governo Bolsonaro faz, isso óbvio que tem impacto no eleitor. Isso não quer dizer que o Bolsonaro está errado, não. A gente tem que comunicar de uma forma diferente. Por exemplo, os eleitores nas pesquisas acham que quem comprou vacina foi o prefeito da sua cidade, foi o governador. E quem comprou todas as vacinas de Covid no Brasil foi o governo Bolsonaro. Isso é inegável, isso é um fato. Não dá para você querer distorcer isso. E as pesquisas mostram que a população interpreta, percebe de uma forma diferente.
Então, assim, óbvio que a gente tem essa preocupação, mas com relação ao pragmatismo que você citou, eu fico muito feliz, Amanda, de uma coisa já que eu não sei se alguém vai perguntar, mas acho importante falar aqui, que tentam comparar sempre a saída do pseudo-centrão, né, do Bolsonaro ao pseudo-centrão, como se fosse algo igual ao que o PT fez no passado. É completamente diferente também, Amanda, porque, né, sendo pragmático, é muito diferente, como acontecia no passado, um governo comprar com mala de dinheiro votos de deputado, e agora, com alianças com aqueles parlamentares que já têm votado conosco no parlamento, no Congresso, na Câmara e no Senado Federal, você permitir que eles participem das tomadas de decisões sobre o que é feito com o orçamento, por exemplo. Isso é totalmente legítimo, democrático, né? E, do meu ponto de vista, é um pragmatismo positivo. Então, hoje, o PL é o maior partido do Brasil, já são 65 deputados. Ontem houve o anúncio oficial do apoio dos republicanos ao presidente Bolsonaro nessa campanha de 2022. O Progressistas também já está conosco. Então, estou falando de 3 partidos já estão na base do presidente Bolsonaro, que hoje somados tem 152 deputados federais, ou seja, 30% da Câmara. Isso, sem dúvida alguma, não é ir para o centrão por causa de poder. Não é impossível você governar sem ter esses partidos, né, que são a grande maioria ali na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, eu estou bem feliz com esse momento, né, e ainda em breve teremos mais anúncios de partidos que podem vir para essa composição conosco. Bom, nós continuamos aqui com o senador Flávio Bolsonaro, agora 8h43. Repita. 8h43. Bom, senador, agora a pergunta de Ricardo Salles. Temos mais 3 minutinhos para encerrar a entrevista. Salles. Flávio, acho que não precisa ficar muito preocupado com esse xingamento, porque ser xingado por quem não presta é elogio. Mas, por outro lado, eu queria fazer uma colocação, que foi objeto nosso aqui de discussão, que é a luta do bem contra o mal. E eu não tenho dúvida, acho que essa é uma colocação muito bem feita. Eu queria que você explicasse para nós qual é o mal que está em risco de voltar ao Brasil numa eventual, que não vai acontecer, eleição da esquerda e do presidente Lula. Bom dia, Ricardo. Olha, é muito simples, o que está em jogo é a nossa liberdade em primeiro lugar. O ex-presidiário tem dito aos 4 cantos que vai, né, de todas as formas, controlar a mídia. As pessoas têm que entender isso. O Ciro Nogueira, que é nosso ministro, falou muito bem numa entrevista. O Lula de 2022 é completamente diferente daquele Lula de 2002, que enganou muita gente. Hoje é um Lula raivoso, é um Lula querendo, com sede de vingança na boca. É uma pessoa que fala abertamente que vai fazer com que o Brasil novamente seja usado como instrumento para financiar ditaduras que perseguem mulheres, que perseguem negros, que perseguem gays. Toda a retórica que ele usa, ele na prática já está falando o que vai fazer. O mercado, por exemplo, o ex-presidiário Lula toda hora gosta de falar que vai intervir na Petrobras, que vai interferir no mercado. Quer dizer, se hoje reclamam que o Bolsonaro, as simples interpretações dele, quando ganham, né, os jornais, isso influenciaria a Bolsa de Valores, influenciaria na subida do dólar, imagina com o ex-presidiário Lula sentado na cadeira de presidente, fazendo tudo aquilo que ele está falando que ele vai fazer. Então, o dólar vai para 10, 15 reais. Então, assim, é algo que é muito óbvio. A instabilidade política que ele poderia causar, todos os investimentos estrangeiros que ele, naquela cadeira de presidente, poderia espantar também. Hoje, com o governo Bolsonaro, apesar de em 3 anos termos 2 de pandemia, agora a influência de praticamente uma 3ª guerra mundial, ainda assim, em relação ao resto do mundo, nós conseguimos aqui ter uma inflação controlada e baixa em relação ao resto do mundo. Na Argentina, a inflação ultrapassou 50%. Né? O gás subiu mais de 300% na Europa. O combustível subiu mais de 40% nos Estados Unidos, que teve uma inflação próxima de 8%, que não tem precedente na história dos Estados Unidos. Então, apesar dos pesares, o dever de casa que o presidente Bolsonaro fez com o seu governo foi suficiente para que as consequências da pandemia e dessa crise não se agravassem ainda mais. Perfeito. Então, é sim a luta do bem contra o mal, e nós temos a convicção que daqui para frente nós vamos poder explicar cada vez melhor os grandes riscos do outro lado, os grandes benefícios do lado de cá. Senador, mais uma vez, obrigado pela atenção. Bom dia, boa semana. Agradeço, bom dia.